bem? Como vocês estão? Bom, hoje nós vamos fazer mais um experimento dentro de um assunto que vocês estão estudando. Hoje nós vamos fazer um filtro caseiro. Para esse filtro caseiro nós vamos precisar de alguns materiais, como por exemplo uma garrafa PET, uma colher grande para mexer os materiais, um garfo para ajeitar os materiais, uma tesoura sem ponta, brita, areia, carvão, algodão e um pouco de água limpa. Bem, o que nós vamos fazer? Para fazer esse filtro, nós vamos precisar cortar essa garrafa. A minha já está previamente, já cortei antes. Vocês vão medir mais ou menos 4 a 5 dedos de um adulto, tá? Para fazer a base de encaixe do nosso filtro. E aí, com a tesoura, vocês vão cortar, ok? Depois de cortado, vocês vão virar a parte maior e encaixar dessa forma, ok? Vai ficar encaixadinho assim, tá bom? Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar o algodão, que vai ser a base do nosso filtro. Vamos colocar bastante algodão, tá? Vamos colocar lá na base. E aí, esse algodão será a nossa primeira camada. Ajeita. Você pode ir colocando e ajeitando o algodão na garrafa. Acertando. Agora vamos colocar a última camada de algodão. Como essa é a primeira camada, você pode levantar e acertar aqui, ó, tá? Pra ver se o algodão tá bem encaixadinho, se tá certinho, ok? Agora nós vamos colocar a camada de carvão. Vamos ajeitar o carvão aqui. Pode ir colocando bastante carvão, tá? Coloca nos espacinhos aqui. Ficar realmente com bastante carvão. Encaixando aqui, ó, os espaços. E ficam sempre os espacinhos aqui, ó. Você pode ir colocando esse carvão nos espacinhos. Depois a gente vai ter que lavar a mão, porque ó, a mão fica bem suja, tá? Lembrando, faça sempre os nossos experimentos com a ajuda de um adulto, o pai, a mãe, um irmão, vovó, vovô. E aí, vamos colocar mais carvão. Espacinho aqui, mais um pouquinho, mais um espacinho aqui. Perceba que nós temos, pedaços maiores, pedaços menores, e aí a gente vai encaixando ao longo aqui da garrafa, tá? Dá uma olhada, ó, na altura que tá, da quantidade que nós temos de carvão e de algodão.
fechando os buraquinhos. Colocando mais um pouco. Agora aqui, mais no cantinho, vou pegar um pedacinho um pouco menor para tapar esses cantinhos aqui. Ó, ficando mais ou menos assim, tá bom? Vocês podem quebrar os pedacinhos também, tá? Pedir ajuda do adulto que estiver ajudando vocês para poder quebrar os pedacinhos, porque alguns carvões têm um pedaço, né, muito grande. Então, eles podem ajudar vocês a ir quebrando os pedaços, tá? Aqui. Bom, agora nós vamos colocar um pouco de areia, tá? Limpar um pouquinho a mão, que a mão da tia ficou bem de carvão. Vamos colocar um pouco dessa areia, tá? Essa areia pode inclusive ser lavada. Vamos fazer aqui a nossa camada de areia. Você vai ajeitando aqui. Agora, nós vamos fazer, ó, como é que tá, ok? Nós vamos fazer a camada de brita. É aquela brita que a gente encontra, né, em construção, tá bom? Vamos fazer uma camadinha aqui de brita. Aí no meio pode ter um pouco de pedras, né, algumas pedras. Aqui onde eu consegui a brita tinha um pouco de pedra. Talvez se na sua casa tiver um pouquinho de pedra também, não tem problema, tá? Pode colocar bastante brita, e essa vai ser a nossa última camada. Tirar a pedrinha aqui. Observem como que as camadas vão ficando, né? Relembrando, nossa primeira camada foi de algodão. Nossa primeira camada de algodão. A segunda camada foi de carvão. A terceira camada de terra. E a última camada, a brita, tá? Agora, o que que nós vamos fazer? Nós vamos pegar areia para misturar um pouco aqui naquela água que nós vamos utilizar, que eu falei mais cedo, nós vamos utilizar essa água. Então, vou colocar um pouco de areia aqui e agora vou misturar, né, essa areia com essa água. Perceba que a água vai ficar suja, porque o nosso objetivo aqui é filtrar, né, essa água. Agora, com bastante cuidado, nós vamos colocar essa água aqui no nosso filtro para ver o que acontece, ok? Esperar um pouquinho. Começando a pingar de leve. Mais um pouquinho. Ó, tá quase, quase.
Perceba que a água vai passando por todas as camadas, tá? Ó, tá começando a pingar. Vamos observar agora a água que já tinha caído. Perceba que a água não tá caindo aqui totalmente transparente, né? Afinal de contas, aqui é uma experiência que nós estamos fazendo, né? Para ver qual é o resultado. Só que o que significa dizer? A água que nós estamos vendo aqui, que passou por esse filtro caseiro, ela está como se fosse tratada, digamos assim, né? Aqui a gente tentou tratar essa água suja para ver se a gente conseguia limpar. Qual que é a ideia da gente entender como funciona um filtro? Dentro da nossa casa, nós temos o filtro que nós utilizamos para beber água, né? Que é o que nós abrimos a torneira do filtro, colocamos água no copo e bebemos essa água. Só que essa água não sai simplesmente desse filtro na hora limpa. Ela passa por um processo todo, né, de purificação nessa água. Existem estações de tratamento. Aqui no estado nós temos estações de tratamento de água, estações de tratamento de esgoto, e as estações de tratamento de água são as responsáveis por todo o processo químico que nós temos nessa água que é utilizada para o nosso consumo. Aqui no nosso filtro nós não utilizamos nenhum produto químico, né? Era uma experiência só para a gente ver mesmo como que é, né? Entender um pouquinho de como funciona, certo? Agora, existem outros tipos de água nos nossos ecossistemas do nosso planeta. Nós temos água doce, que é encontrada nas lagoas, nos lagos, né? Lembrando que os lagos são formados pelo derretimento das geleiras, né? Então, aqui no nosso país nós não temos lagos de verdade. Alguns lugares, né, chamam algumas regiões de lagos, mas lago mesmo é aquele originado do derretimento das geleiras. E como aqui no nosso país nós não temos geleiras, então nós temos lagoas e não lagos. Mas essa água dos lagos também é uma água doce, né? Entre aspas, não com açúcar, né? Mas é uma água com teor de sal bem diferente da água que nós temos no mar, por exemplo. A água do mar nós vemos nas praias aqui do nosso estado, que nós temos praias lindas, né? Essa água também faz parte da água dos nossos ecossistemas, mas nós não podemos tomar, né? Ingerir, porque ela é uma água muito salgada. Também existem alguns lugares com uma água chamada salobra, que é uma água que não tem um gosto definido, né? E essa água também não é própria para consumo, ok? Ou seja, existem diversos tipos de água e essas águas, né? Cada uma delas faz parte dos nossos ecossistemas e tem uma função, né? Dentro aí do que nós chamamos ecossistema no nosso planeta. Ok? Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês o resultado final do nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Façam em casa e me contem depois como foi, tá? Como que ficou aí o filtro de vocês, tá bom? Beijos, tchau!